E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu venho então com o nosso segundo vídeo e ele vai dar um pouquinho de continuidade, né, ao primeiro vídeo que foi sobre um breve histórico sobre a masculinidade tóxica. Hoje então a gente vai fazer um breve histórico, né, da luta das mulheres no mundo e no Brasil e qual a relação dessa luta das mulheres, né, com os dias atuais. Você já parou para pensar? Então vem pensar com a gente. Antes de qualquer coisa, né, antes de a gente entender como que os movimentos feministas se deram nos mais variados momentos históricos, eu acho que existe uma informação de suma importância. E essa informação, entendam que ela não vai em sentido algum em menosprezo a outros movimentos sociais, muito pelo contrário, mas ela vem reafirmar a importância do movimento de mulheres e como essas mulheres, né, que ousaram lutar, de fato, uniram a sua prática à teoria. Eu não sei se vocês sabem, mas o movimento feminista, os movimentos feministas na história, eles foram movimentos que ao mesmo tempo que lutaram, né, ao mesmo tempo que levantaram bandeiras em relação aos direitos das mulheres, esse movimento feminista ou esses movimentos feministas, eles também produziram sua própria teoria. É aquilo que a gente pode chamar de praxis revolucionária, né? Então não existem homens ou pessoas, enfim, mulheres totalmente fora desses movimentos, que pensaram teoricamente esses movimentos, mas as próprias feministas, ao passo que lutaram, entenderam, teorizaram e colocaram no papel, né? A gente tem grandes livros de as mais variadas feministas, eu acho que hoje não vai dar pra gente citar muito, eu espero que esse vídeo seja um pouco mais breve, mas eu vou colocar na descrição depois várias teóricas que lutaram e escreveram sobre suas teorias. Quando a gente vai estudar o feminismo, seja no Brasil, na América Latina, no mundo, né, o que a gente tem dentro da academia é uma divisão do feminismo em 3 grandes ondas, né? Atualmente, a grande parte das feministas que afirmam que nós estaríamos em uma 4ª onda, acho que depois a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. A primeira grande onda do feminismo, né, a gente pode situar ela no finalzinho do século XIX, início do século XX. Então, a gente tem as feministas, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, né, lutando pelo direito ao mercado de trabalho, pelo direito aos mesmos salários que os homens, né, nesse mercado de trabalho. Mas, principalmente, esse primeiro movimento feminista é conhecido como sufragistas, porque essas feministas, elas lutavam também e principalmente pelo direito ao voto. Eu indiquei no vídeo passado o filme As Sufragistas, que retrata muito bem esse momento onde as mulheres se organizaram de maneira esplêndida, né? Inicialmente na Inglaterra e depois em outros lugares do mundo. Aqui no Brasil a gente teve também uma organização muito importante pelo voto feminino, né? Iniciado com a Berta Lutz. Essas mulheres então se organizaram em prol do direito ao voto e conseguem logo no início do século XX, né, começam a conseguir pelo mundo todo o direito ao voto. Aqui no Brasil, a gente tem esse direito apenas no governo do Getúlio Vargas, né, com o novo Código Eleitoral, e as mulheres conseguem o direito de votar a partir de 1934, um pouco tardio, perante outra parte do mundo. Poucas pessoas sabem, né, a gente não vê isso em todo e qualquer livro sobre a história do feminismo no Brasil, que além das sufragistas aqui no Brasil, né, que lutaram também pelo direito ao voto, nós tivemos mulheres, um grupo, né, de mulheres anarquistas que estavam principalmente ligadas às indústrias têxteis, que lutaram pelo direito, para além do direito do voto, elas lutaram também por melhores condições de trabalho e também pelo direito da visibilidade da mulher. Também colocavam em pauta a questão da exploração de classe e como a luta feminina ela estava atrelada a essa exploração de classe.
o quanto as mulheres, pelo simples fato de serem mulheres, eram mais exploradas que os homens. Ou seja, o quanto a questão feminina, ou então, o quanto o feminismo, ele já devia estar atrelado à questão de classe, já devia estar atrelado a uma questão de luta por uma sociedade igualitária, né? Então, é muito importante citar, né, que a partir de 1917 a gente também tem uma grande revolução no mundo, né, que foi a Revolução Russa, e que soprou, né, ventos para o nosso continente também, inspirando inclusive essas mulheres. Quando a gente chega na segunda onda, antes da gente falar sobre a segunda onda, tem um dado muito interessante, porque assim, por que as teóricas feministas chamam os movimentos feministas ao longo da história de onda, né? É importante a gente trazer essa questão. O movimento da onda é um movimento de, né, calmaria, aí nessa calmaria essa onda vai tomando corpo até atingir o seu ápice. Quando ela chega ao seu ápice, ela explode e depois chega ao seu declínio, né, até formar uma nova onda. Então, as teóricas se apropriaram desse movimento da onda para nomear também os mais variados momentos históricos do feminismo no mundo. Então, essa primeira onda do feminismo, ela termina mais ou menos na década de 30, quando as mulheres conseguem o direito aos votos, entre outros direitos trabalhistas, né? Não muitos, mas alguns. E essa primeira onda vai entrando em declínio. E a gente fica num momento ali entre a década de 40 e a década de 60, sem a construção e a constituição de um novo movimento feminista. Mas o que é muito importante é a gente frisar que nesse período, principalmente na década de 40, né, a gente tem o lançamento de um grande livro que inspirou muito as feministas que vão vir agora na segunda onda, que é o livro da Simone de Beauvoir, que já deu muita polêmica, né, aqui no Brasil, por cair em provas de vestibular. E a fala, né, a grande fala que perturbou tanto alguns parlamentares brasileiros é essa: a gente não nasce mulher, a gente se torna, né? Então a Simone de Beauvoir, com esse livro, que é um livro também bem extenso, só que extremamente importante, ela vai fazer um diálogo com parte da filosofia, inclusive com o marxismo, né, para tentar entender a questão da mulher, fazendo críticas também. A Simone, como uma boa existencialista que é, né, parceira do Sartre, ela vem então colocar a existência feminina como uma condição, né, como uma construção social e não como uma condição biológica, como uma condição social e não uma condição biológica. E então dando base aos novos movimentos feministas que vão surgir a partir da década de 60 no mundo, né? A Simone é uma grande inspiradora. E aí então, na década de 60, a gente vê o surgimento da segunda onda do movimento feminista. Quando a gente pensa em termos mundiais, essa segunda onda vai ao encontro de liberdade sexual, né? Aí a gente tem o surgimento dos métodos contraceptivos, o rock and roll sendo o grande grito, a grande expressão, né, de liberdade da população como um todo. A gente vê Beatles, a gente vê Rolling Stones, a gente vê Woodstock, né? Então, quando a gente pensa na década de 60, a gente pensa assim em um período, nossa, devia ter vivido naquele momento. E o feminismo, né, na Europa e nos Estados Unidos, o feminismo de segunda onda surge nesse momento. Ele surge, então, reivindicando liberdade sexual, tendo como bandeira a liberdade sexual, tendo como bandeira que essas mulheres pudessem se divorciar, também a questão trabalhista, que essa questão trabalhista vai permear todas as ondas, né, do movimento feminista. Então, o que a gente vê nesse momento, né, em termos mundiais, na segunda onda do feminismo, questões ligadas mais à sexualidade da mulher e à questão trabalhista, né? Mas, quando a gente vem para a América Latina, a situação muda completamente. Vou fazer uma perguntinha para vocês, vamos ver, aulinha de história. No mundo a gente estava em liberdade sexual, né? A gente estava pensando em paz, amor, sexo e tudo mais. E aqui na América Latina? Que contexto que a gente vivia na década de 60 e na década de 70? Certeza, né? Que como vocês amam a aula de história, vocês vão lembrar
que a gente vivia em um período de ditadura civil-militar. Então, pegando o Brasil mais especificamente, mas não só o Brasil, né, a América Latina como um todo, a gente, aqui no Brasil, nós passamos por 21 anos de ditadura. E aí, então, a gente pode pensar que, nossa, mas em termos mundiais, então estava tudo legalize, né? As mulheres estavam exercendo sua sexualidade livremente, não havia repressão por parte do governo e tudo mais, entre aspas. Mas e aqui no Brasil? Como que pôde existir movimentos feministas num período de extrema censura, né? Aquelas pessoas que se posicionavam contra o regime, ou mesmo que não se posicionavam contra o regime, mas que se colocavam, tinham posturas ou modos de existir diferentes do que aquilo que a ditadura, né, do que o regime ditatorial acreditava ser condizente com aquele momento. Então, como é que pôde existir movimento feminista? Existiu um movimento feminista? Existiu. E existiu um movimento feminista extremamente combatente. Existiu um movimento feminista que acreditava que, para além das questões femininas, era preciso também lutar pelas questões de liberdades democráticas, né? Porque, para além de eu defender o meu direito de existir como mulher, eu precisava, junto com outros camaradas, defender também o direito de existência de toda uma comunidade que estava passando por um período de extrema coerção, né, onde pessoas foram torturadas, onde pessoas foram mortas pelo simples fato de defenderem um sistema democrático, um sistema onde as pessoas tivessem liberdade de ir e vir, liberdade de expressão e tudo mais. Então, a gente vê essas mulheres de segunda onda aqui no Brasil se unindo muito às organizações clandestinas que lutavam pelo fim da ditadura. Né? Então, essas mulheres vão para guerrilhas, né? A gente tem o exemplo da nossa ex-presidenta, né, que foi para a guerrilha do Araguaia, mas tivemos várias outras mulheres, né, que também estiveram na luta armada pelo fim da ditadura militar. Essas mulheres, então, dentro dessas organizações, elas se depararam com uma questão extremamente importante, que nós mulheres nos deparamos até hoje dentro da própria esquerda, né? Dentro das organizações e coletivos que nós fazemos parte e militamos. Elas se depararam com a seguinte questão: enquanto os caras estavam lá sentados na sala, conversando sobre grandes teorias e táticas para enfrentar a ditadura, né, para acabar com a ditadura, essas mulheres que também estavam colocando sua vida em risco estavam onde? Elas estavam na cozinha, preparando café, preparando alimentação, né, organizando toda a vida social, toda a subsistência para que esses homens pudessem lutar. Então, essas mulheres começaram a reivindicar o fato de que a gente está arriscando a vida como vocês. Nós acreditamos no fim da ditadura e na abertura de um processo democrático. O que está tendo? O que acontece para que essa divisão aqui dentro da esquerda, que deveria ser o espaço onde essa divisão deveria ser combatida, essa divisão sexual, o que está acontecendo que a gente está reproduzindo essa ordem? Então, essas mulheres ousaram reivindicar dentro dos próprios espaços de militância o machismo e apontar esse machismo para os camaradas. Né? Então, eu acho isso um dado muito importante de se colocar. Aqui no Brasil e na América Latina, então, as mulheres de segunda onda, para além das questões de liberdade sexual e das questões trabalhistas, sociais e tudo mais, elas lutaram pelo fim da ditadura civil-militar e dentro desses espaços de militância, onde elas estavam com seus camaradas, também ousaram quebrar o machismo que perdura até hoje dentro da nossa esquerda. A terceira onda, então, pessoal, ela acontece basicamente, então, com o fim do período da ditadura civil-militar e início do processo de abertura democrática, né? Essas mulheres também se organizam pela luta pela anistia, né, dos nossos presos e presas políticas, e depois elas vão começar a se organizar, então, em coletivos, né, em movimentos sociais agora. Movimentos sociais e coletivos legalizados, né, não estão fora da ordem, porque a gente já está nesse período democrático. As questões raciais, a luta da mulher negra, da mulher periférica na terceira onda é muito forte, da população LGBT também. Então, todas essas questões que hoje algumas pessoas chamam de lutas identitárias, e aí eu também falo entre aspas, em outro vídeo eu vou falar sobre essas lutas tidas como identitárias, né, para a gente poder discorrer um pouquinho mais sobre isso,
Mas é a partir dessa terceira onda, então, que essas lutas surgem com mais forças, né? Alguns sociólogos vão chamar de novos movimentos sociais. A partir da década de 90, a gente vê, então, essas mulheres começando a se institucionalizar. Então, essas mulheres, elas vão para ONGs, né? Principalmente ONGs que trabalham pela defesa da mulher, a questão do enfrentamento contra a violência da mulher. A gente tem também o surgimento das DDMs, né? Que são as delegacias para as mulheres vítimas de violência. A gente tem também depois a nossa Lei Maria da Penha. Então, a gente tem várias conquistas, né? Em termos legais, conquistas essas derivadas da luta das mulheres a partir dessa terceira onda. E claro que tem várias críticas, né, ao feminismo que veio com essa terceira onda, ao feminismo que se institucionalizou, ao feminismo chamado de feminismo pequeno burguês, que não entende as demandas das mulheres da classe trabalhadora, mas a gente não pode negar os avanços que todas essas ondas trouxeram, né? Assim como a gente não pode negar todos os avanços que ainda não foram conquistados. E é nesse sentido que eu acho que a gente faz a relação com a luta das mulheres nos dias atuais. Aqui no Brasil, desde 2018, a gente tem um governo declaradamente misógino, né? Eu já disse isso no vídeo anterior. Um governo que declaradamente atua contra as minorias, né? Eu não sei se vocês sabem que desde que o governo Bolsonaro assumiu o poder, as casas de proteção às mulheres não recebeu nenhum centavo. Isso não é à toa, né? E aí, antes mesmo desse processo ser efetivado, durante as eleições, a gente vê uma onda gigantesca de mulheres se organizando e lutando, fazendo enfrentamento para que esse governo não fosse eleito. Um dos principais movimentos, né, que aconteceu antes das eleições, pouco antes das eleições, foi o movimento das mulheres por ele não, que foi um movimento muito responsável por quase virar o jogo, né? E pena que a gente não conseguiu. A gente tem também o movimento feminista nas últimas décadas, se unindo a outras questões, a outros setores historicamente oprimidos, como a negritude, como os indígenas, como o movimento LGBTQI+. A gente tem movimentos feministas e coletivos feministas entendendo que a luta pela mulher por si só não basta, que é preciso que a gente entenda que só uma luta concomitante com a questão de classe, com a questão de raça, né, com a questão de gênero, é que de fato vai fazer diferença na nossa sociedade, né? Então a gente tem esse grupo de mulheres hoje que destoam um pouquinho do finalzinho da terceira onda, que faz com que algumas feministas então comecem a nomear esse novo movimento a partir de 2013, principalmente depois das jornadas de junho, de quarta onda do movimento feminista. A gente vê a partir então da eleição do governo Bolsonaro a retirada, né, ou a tentativa de retirada de direitos historicamente conquistados, que são direitos muito caros às mulheres, né, como direitos da questão previdenciária, né, da questão trabalhista, direitos sociais, direitos em relação à própria sexualidade da mulher, né, discussões sobre a retirada ou não do direito da mulher da realização do aborto, nos poucos casos que a gente tem o aborto legalizado e regulamentado aqui no Brasil. A gente tem também um ataque direto, né, às questões de gênero, quando a gente tem o nosso governo de maneira, né, não é só o Bolsonaro, mas toda a sua equipe, tentando proibir, né, discussões sobre sexualidade e sobre gênero na escola, fazendo uma falsa afirmação de que nós, professores, né, somos propagadores de uma tal ideologia de gênero. Então, todas essas questões são questões muito tocantes, as questões das mulheres, são questões de extrema importância aos movimentos feministas, não só aos movimentos feministas, mas principalmente aos movimentos feministas. A gente tem um teórico muito importante que morreu há pouco tempo, que é o Steven Mesaros, e que em seu livro Outro Tagalaço, Para Além do Capital, ele fala que se não for pelas mulheres, que se não for pelo feminismo e pela questão do meio ambiente, não vai ser, né? Vai ser, ao invés
de uma sociedade emancipada vai ser a barbárie. Então ele coloca como questão central, como chave central dessa luta, o movimento feminista e a questão do meio ambiente, pela finitude, né, do meio ambiente. O capitalismo, ele prega uma acumulação infinita do meio ambiente e o nosso planeta, ele é finito, né, então há uma contradição básica aí. Então o Steven Mesaros acredita que essas duas questões são questões centrais para que a gente rume, né, para um outro horizonte de sociedade. E aí, para finalizar, eu não sei se vocês estão sabendo que houve uma chamada por parte do presidente, né, convocando pessoas, apoiadores, para uma manifestação no dia 15 de março contra o Congresso. Claro que ele desmentiu esse vídeo, culpou uma jornalista e tudo mais, mas essa manifestação está sendo organizada e provavelmente ela vai ocorrer em grande parte do Brasil, né? Em contrapartida, a esquerda, movimentos sociais, enfim, grupos de não apoiadores do Bolsonaro também têm se organizado para fazer uma manifestação contrária em apoio às entidades democráticas, né? A gente pode refletir se esse é mais um passo, né, para um regime fascista, ou se esse, para além de ser um passo, né, para um regime fascista, também é um salto de qualidade na nossa militância. É um momento chave para a nossa militância, na questão da gente pensar de que forma esse momento vai ser importante para a gente disputar consciências e para a gente, de alguma forma, né, se unir para enfrentar não só esses retrocessos que estão vindo a galope, mas como um retrocesso maior, que pode ser o fim, né, pode ser o fim da nossa sociedade democrática, que ainda é uma democracia muito bebê, né? A gente mal avançou na democracia burguesa e essa democracia burguesa está querendo... Há tentativas, né, de retirada dessa democracia burguesa. Então, eu gostaria bastante que, de alguma forma, esse vídeo pudesse contribuir para a gente pensar, né, a importância das mulheres, a importância da luta das mulheres no mundo, mas principalmente a importância da luta das mulheres no Brasil, né, para a gente pensar que esse momento que a gente está vivendo tem tudo a ver com a luta das mulheres. Não é à toa que o símbolo maior dessa nova onda do feminismo, que é a mulher preta, a mulher lésbica, a mulher de periferia, né, teve a sua cara, ou melhor, tem a sua cara na figura da Marielle Franco. E dia 14 de março, olha que ironia, um dia antes da convocação da manifestação, né, da marcha do Bolsonaro, a gente tem, né, a gente vai fazer um movimento no Brasil, um movimento de luta, que é o dia da morte da Marielle Franco, né, é um dia para que a gente mostre para todo mundo que a gente não esqueceu, que a gente quer saber quem são os culpados, que a gente quer que essa cara de mulher preta, pobre e lésbica, indígena, do campo e todos os outros setores oprimidos, a gente quer que essa cara esteja viva nos nossos corações e mentes mais que nunca. Porque esse é o símbolo de ruptura dessa sociedade. Se não for assim, não vai ser. Se não for assim, vai ser reforma. Se não for assim, vai ser barbárie. É essa cara que a gente tem que trazer para a nossa luta, é essa cara que a gente tem que trazer para as nossas esperanças, é essa cara que a gente tem que trazer para o combate ao fascismo. Então eu gostaria de chamar todo mundo, né, para dar uma olhadinha aí na sua cidade, para ver quando essas manifestações vão ocorrer. Aqui em Rio Preto, a gente provavelmente vai ter uma manifestação no dia 14 de março mesmo, que vai cobrar, né, justiça por Marielle. É isso, pessoal. Desculpa se eu me delonguei um pouquinho no vídeo, eu ainda estou começando, então é um pouco difícil eu falar sobre questões históricas, que eu faço muita questão, e também sobre as questões atuais. Vocês vão perceber que nos vídeos que eu faço tem sempre esse link. Eu acho que com o tempo, com a prática, eu vou aprimorando mais e fazendo vídeos mais curtos. Um abraço, um beijo e até o próximo. Marielle presente.